terceiro vídeo é abordar aí em relação ao Colab, fazer só uma explanação rápida de como tá utilizando aí o Colab. Uma coisa bacana é que o Colab oferece aí tanto CPU e GPU, né? E agora TPU também. Mas aí em relação ao seguinte, quando você quer mexer com processamento de imagem ou também com rede neural, o uso de GPU facilita justamente por ser muito mais rápido do que você usar a CPU. E aí o Colab ele vem como uma vertente gratuita, né? Então você consegue estar utilizando aí ele para executar seus experimentos de pesquisa de uma forma aí gratuita, né? E sem utilizar recursos aí da sua máquina também, questão de energia. Seria hoje, né? O Colab é bacana porque ele, nesse caso, ele disponibiliza, né, uma Tesla, né? K80, né? Então, poxa, uma placa boa pra caramba. Então, às vezes você ter uma placa dessa no Brasil ainda é um pouco complicado porque sai caro. Então, uma possibilidade de usar o Colab, né? É free. Aí a questão é que normalmente você precisa de uma pasta, né, no Google Drive para você colocar às vezes suas imagens ou alguma coisa assim. E aí lá no Google Drive você pode estar também escolhendo, né, para criar um app folder, né, do Colaboree, né? Então você pode usar a aplicação como se fosse Google Docs da vida. Lá você vai nas opções, só que aí você vai selecionar Colaboree. Nesse caso, quando você seleciona, você pode criar aí, né, um IPYNB, que seria um arquivo aí com código em Python, né, anexo também a parte textual explicativa. Então você pode estar fazendo essa parte explicativa. Outra opção também que você tem é você ir lá e digitar, né, googlecolaboresearch.com.br, e aí quando você acessa, você efetua login na sua conta. Normalmente quando você efetuar login, ele vai aparecer para você criar, né? Então eu posso vir aqui e criar uma versão de um notebook com questão do Python 2, Python 3. Então posso subir, né, um notebook, posso abrir um notebook. E aí a questão aqui também no Change Runtime Type, a versão, né, Python 2 e Python 3. E aqui é interessante porque aqui você pode falar se é uma GPU ou se é uma TPU. Então aqui se eu for utilizar GPU, obrigatoriamente eu tenho que vir aqui e colocar que eu vou usar uma GPU, senão ele não utiliza. Aí voltando lá na outra tela, né, eu tenho aqui já um código que eu tinha aproveitado do Gabriel Kirsten, né, no exemplo anterior do CNN, né. Tenho alguns exemplos que eu estava brincando esses dias, mas acho que o exemplo melhorzinho que tá seria esse. E aí ele tem aqui, por exemplo, ele testa, né, se já está instalado, né? Então o Keras, TensorFlow GPU, TensorFlow Board, Matplotlib, NumPy, InterTools, Scalearn. Outra coisa também é essa questão desse parâmetro yes, justamente para você não ter que ficar colocando em yes toda hora na hora da instalação. Isso é chato pra caramba. Então você executa essa etapa, por exemplo, clica aqui, ele está executando. Demora um pouquinho, tá? Porque ele faz todo o processo de instalação. Aí ele pega e expõe aqui embaixo, né? Olha lá, que tá fazendo a parte de
instalação, se tiver, se não tiver, né? Então ele faz essa verificação. Posteriormente, eu tenho outro bloco, ou seja, se você nota, tem um texto, um bloco. Aqui é importante, porque eu tenho aqui a parte do Google Drive, né? Então, eu preciso dessa linha para que eu consiga acessar uma determinada pasta do Google Drive, para eu poder ter acesso, às vezes, a um banco de imagem, alguma coisa assim. Então, eu vou executar. Executei. Demora um pouquinho. Ele aparece aqui uma URL do browser, né? Eu pausei, né? Porque eu fui lá pegar o código de autorização, né? Do meu Google Drive. Mas basicamente você clica, autentica na sua conta e quando você retorna, ele vai mostrar um código e você copia esse código e coloca aqui para efetuar a autorização de acesso do Google Drive. Se você notar, eu tenho aqui Content, G Drive, My Drive, Colab Netbook, /CNN, /Data, /Training, né? Então eu tive que alterar o roteiro, né, da localização para que ele conseguisse acessar esse banco de imagem que está dentro do meu Google Drive. Lembrando que eu fiz uma pré-configuração aqui para que ele funcionasse, né? Ou seja, eu falei que é TensorFlow. Também aqui coloquei as localizações dentro do meu Google Drive. Vou dar só um Enter aqui, né? Então agora ele dá acesso e aí eu posso executar o outro bloco. Então você pode notar que é executado ponto a ponto. Eu fiz uma alteração, aí ó, ele montou o drive aqui, ó, e falou que está usando TensorFlow. Na outra parte aqui de baixo, na verdade eu fiz algo meio manual, né? Eu peguei no código, eu bloqueei aqui e mandei executar, fiquei brincando de executar um a um, né? O ResNet, o VGG16. Nesse caso, eu vou executar esse VGG16, então eu vou mandar rodar. E aí agora ele vai demorar. Ele acessa o My Drive, né, que seria do meu Google Drive. Vamos aguardar um pouquinho e aí ele vai começar essa parte do processamento. Então ele controlar 8.646 imagens, 6 classes. E aí nesse processamento ele começa lá, tipo, de uma época de 5. Eu tinha definido 5 por causa da questão do tempo pro teste. Em média, esse teste aqui eu já tinha feito anteriormente, vai gastar umas 2 horas, né, para executar. Então cada algoritmo que eu pegar, em média aí 2 horas, 3 horas no máximo, né? E ele começa a executar aqui por época, tá? Então ele mostra a execução passo a passo, a acurácia, a perda, né? E aí você tem que ficar monitorando essa parte do tempo. Demora um tempão. No final depois ele grava aqui, né, do diretório e tal. Isso aqui eu também acrescentei eu tinha colocado a ideia de um código do TensorBoard, porém não tinha dado muito certo. Mas aí no caso aqui ele deixa processando. Quando ele terminar, ele vai gerar os gráficos em relação ao treinamento e da matriz de confusão, o que ele testou, né, se validou, o que ele achou de errado, né? Então a matriz de confusão é bem legal porque você consegue visualizar o que ele confundiu, né?
Então, por exemplo, aqui eu tenho erva daninha, ferrugem asiática, então você consegue ver o que ele pegou, que era folha, e confundiu, por exemplo, com solo, né? E então você pode ver assim, pega as folhas saudáveis, ele confundiu com solo, então você consegue visualizar. Pegou folha saudável e confundiu com palha, então você consegue estar visualizando aí na matriz de confusão no final. Também você consegue estar visualizando depois os dados da acurácia, né? Então seria a questão do acerto dele. Então acho que vale a pena aí estar testando né, no Colab. Acho que não é tão complexo de usar. E às vezes é melhor do que estar utilizando a própria máquina aí, justamente, né, por causa da questão de desempenho local e questão também de energia da máquina. Então, finalizando aí esse vídeo aqui basiquinho, só uma breve introdução aí do Colab. E esse código, tudo bem que está alterado, customizado esse meu código. Mas aí o código do CNN pode estar procurando no GitHub do Gabriel, que aí tem a parte básica aí do CNN.